Bom dia, igreja, graça e paz. Amém? Nós temos uma casa de oração em Kansas City que funciona por 17 anos, orando 24 horas sem cessar. Não com uma pessoa. Nós temos um time de muita gente. Nosso staff compreende 1.000 pessoas. E a sala de oração, mais ou menos umas 300, que são envolvidas em orar e adorar ao Senhor. Nós oramos e cantamos a palavra, intercedemos pelas questões do mundo, 24 horas por dia sem cessar. É o chamado daquele lugar. Então, nós temos uma cultura de oração muito forte. Então, o ano começa e a gente já sabe o que fazer, horas e horas na sala de oração. Como staff, nós temos, staff é quem trabalha, né, no local, nós temos um compromisso de 50 horas na base, das quais 24 nós gastamos na sala de oração. 24 horas do nosso trabalho, antes da gente fazer qualquer outra coisa, nós gastamos tempo com o Senhor, comendo, nos alimentando, perguntando para Ele o que é que Ele está pensando, qual é a agenda dEle, como a gente pode ser amigo dEle, como a gente pode interceder com Ele. Que o Senhor colocou no meu coração, lá, enquanto eu orava, para conversar com vocês, é sobre a intensidade que Deus está se mobilizando para fazer o Filho dele belo e elevado em toda a terra. Deus tem uma agenda. O ano de 2016 só está começando. O nosso século também só está começando. Mas o Senhor tem uma agenda. O Senhor tem algo programado, algo no coração dele, que ele está começando a liberar sobre a face da terra. E sempre que o Senhor começa a liberar alguma coisa, ela é nova. Como Isaías disse, é nova. Não adianta a gente querer saber tudo, a gente não sabe. Nós temos um pouquinho de dicas, mas nós não sabemos. Mas o Senhor começou a fazer algo na terra. Há um despertamento intenso na terra por adoração e oração. A igreja tem sentido o desejo e necessidade de orar um pouco mais, de estar mais em conexão com o coração de Deus. Deus sabe por que isso está acontecendo. Deus sabe, e eu quero conversar um pouquinho, eu quero, na verdade, dar algumas dicas para o nosso coração como igreja brasileira, porque eu tenho uma palavra para a igreja brasileira, que o Senhor tem liberado lá nos Estados Unidos, temos ouvido isso por várias bocas lá. A palavra para cá. O Senhor tem iluminado a nação brasileira de alguma forma nessa época. Então, mais do que justo é a igreja brasileira entender e fazer parte desse grande movimento que Deus está fazendo na terra. O Senhor disse em Isaías 4, um dia, numa geração, para um povo, o filho dele, o renovo de Deus, seria belo e excelente. E todos os olhos veriam, e todos falariam, uau! E o que Deus está fazendo hoje é resgatando essa centralidade de Jesus Cristo como o homem-Deus. 100% homem, que se assenta no céu, do lado do Pai, 100% Deus, que está se preparando, que intercede de dia e de noite, para vir aqui buscar a sua noiva. Aleluia! E Deus, o que Ele está planejando é fazer com que a sua noiva comece a ser fascinada por esse Jesus. Porque Jesus não se casaria, não voltaria para uma noiva que sequer está desejando que ele volte. Uma noiva que está tão ocupada com coisas boas, yes, mas não necessariamente tem uma palavra emergindo no nosso coração, no coração dos intercessores, dos grandes profetas da terra que se reúnem nos Estados Unidos, porque nós somos uma base missionária, nós recebemos todas as informações proféticas da área de missões, aqui do Brasil também, da área de profética, pastoral. Nós recebemos bastante insights, porque nós oramos. Então, nós somos abastecidos pelas necessidades da terra, oramos e apresentamos diante de Deus, é isso que a gente faz, é o nosso primeiro ofício lá, no nosso caso, no nosso chamado. E eu acho que o que Deus está entendendo nesse momento é que nós saibamos a nossa identidade. Nós precisamos saber que Deus está fazendo algo, e se Ele está fazendo algo, nós precisamos entender o que Ele está fazendo. Há hoje, aproximadamente na Terra, mais de 700.000 lugares onde as pessoas estão começando a se mobilizar para orar mais pelos projetos de Deus da terra.
Amém? O Senhor está orquestrando. Nunca antes na história, nunca na história do mundo, houve tanta mobilização de oração. Estádios sendo cheios, pessoas se levantando, pessoas normais como eu e você, que começam a perder o sono na madrugada e começam a falar, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer falar? Tem alguma coisa que eu preciso fazer? É o Espírito Santo, porque Ele está orquestrando algo maravilhoso. Deus deseja que Jesus Cristo seja exaltado, Ele e Ele somente, do nascer do sol até o pôr do sol. Essa é a agenda de Deus. Por quê, irmãos? Porque as trevas não estão diminuindo. Porque as trevas não estão dando espaço. As trevas não estão enfraquecendo. Elas estão intensas. Elas estão intensas. O mundo não parou. Eu trouxe uma pesquisa para vocês em amor, que eu quero compartilhar para que o nosso coração de igreja brasileira também arda nesse lugar. E como um corpo, nós possamos orar juntos. Eu vivo fora do Brasil há 20 anos. O Senhor nos levou para a Inglaterra por 17, e agora fazem 2 que nós estamos na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas eu sinto o meu coração arder aqui, por essa realidade, pelo nosso povo, pelo que Deus está fazendo na nossa própria casa. E o Espírito está preparando a sua igreja para desejar conhecer um pouco mais. E ser fascinada. E quando ela vai orar, então ela ora como alguém que ama. Ela ora com intimidade. Ela tem o desejo de conhecer mais qual é o coração de Deus. Qual é o plano do Senhor. Por toda a terra nós recebemos, como eu disse, vários reportes. O Senhor tem dado sonhos, visões, revelações. Igrejas que levantam e começam simplesmente a fazer grupos de oração e orar mais. Eu sei que a nossa igreja ora. A igreja brasileira é conhecida como a igreja que ora. E porque ela é conhecida como a igreja que ora, que eu quero desafiar o teu coração. Nós já temos as armas na mão. Nós temos um coração que ama, que adora, que contende. Os brasileiros não têm medo, não têm vergonha de fazer e expressar sua emoção, de expressar as suas afeições. Mas eu sinto que o Senhor diz, é hora de um pouco mais. Nós já fazemos. Mas nós precisamos, porque as coisas estão crescendo, a nossa intensidade em intercessão também deve crescer. Isso que o Senhor está fazendo, essa comunhão bela que Ele está gerando entre o Filho dele, sendo belo e maravilhoso, exaltado em toda a terra. O que tem causado é que a igreja tem sido amadurecida na sua identidade. Ela sabe quem ela é. Ela sabe que Jesus Cristo não tem sido exaltado na terra. Ela sabe que Jesus Cristo tem sido marginalizado. A igreja que ora, a igreja que anda de acordo com o coração do Senhor, sabe que os líderes do mundo todo já decidiram em não amar o teu Jesus. O nosso Jesus não está nos primeiros tabloides. O nosso Jesus está nos filmes onde as pessoas usam o nome dele para blasfemar. Nos filmes, quando as pessoas tropeçam, elas falam Jesus. Ou poderiam falar um outro nome um pouco menos, né? É isso que o nosso Jesus, irmãos, os islâmicos, se você usa o nome deles assim, um pouquinho, seja num filme, seja numa propaganda, eles se levantam e contra-atacam. Eles têm zelo pela religião e pela coisa deles. E nós precisamos ser despertados no nosso zelo por Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje não é exaltado em todos os lugares. Jesus Cristo não é a figura principal de muitos lugares, até de adoração na terra. A igreja nos Estados Unidos está em crise. Muito tempo atrás, W. Tozer escreveu que Deus e o estudo de Deus, a menção dos seus atributos, a centralidade dele, é um objeto esquecido na igreja evangélica. Muitas igrejas grandes por aí, irmãos, grandes, têm pregado ética tão bela, mas esquecido da centralidade de Jesus Cristo. E não é o nosso caso aqui.
O que o Espírito Santo me disse em 1 Tessalonicenses é que essa igreja tem ouvido e entendido. Foi essa palavra que o Senhor me falou, ouvido, entendido e sido modelo. Está escrito isso nos primeiros 6 versículos. E porque essa igreja tem ouvido, entendido e sido modelo, o Senhor desafia a um pouco mais. Porque o Senhor nos ama, porque é isso que o Senhor deseja. E o texto que eu quero ler com vocês, porque a Bíblia fala por ela mesma. Quero ler esse texto, deixar como desafio para o ano de 2016 para o nosso coração. Irmãos, há muito mais acontecendo do que os nossos olhos naturais podem ver. Nós precisamos, nesse estágio que a terra está caminhando, precisamos de olhos do entendimento aberto. Precisamos ver com os olhos do coração. Tem uma multidão de pessoas morrendo e indo para o inferno sem Jesus. Nós precisamos amá-las, alcançá-las, discipulá-las. Mas nós também precisamos saber qual é a agenda de Deus e interceder com Ele aqui da terra. Houve uma grande tristeza no coração de Deus em Isaías 59, numa época, quando Ele olhou para o seu povo Israel, a menina dos seus olhos, a nação criada para a glória do seu nome, criada segundo o coração de Deus. Ele olha para baixo, porque Ele precisava de intercessão, a nação estava perdendo o controle. Você vai fazendo a relação, porque eu vou trazer isso de volta para a nossa nação. A nação tinha ido, como diz em inglês, astray, tinha se desviado, já não reconhecia mais nada, não tinha princípios, estava tudo uma grande bagunça. E Deus olhou para baixo e falou: oh, eu não consigo encontrar nenhum intercessor. E a Bíblia diz que o coração de Deus se entristeceu e Ele precisou mandar a sua própria mão forte para fazer. Só que hoje, no Novo Testamento, não é mais assim, porque o sumo sacerdote veio e nos ensinou a interceder. Jesus Cristo, o intercedor nato, o intercessor que intercede hoje no céu, 24 horas por dia. Jesus está diante do Pai dizendo: Pai, ela é minha. Pai, eu desejo as afeições da minha noiva. Pai, eu não vou fazer nada sem a ajuda dela. Pai, eu tenho na terra uma companheira. Eu tenho na terra uma noiva que entende as afeições do meu coração, que ora o que eu oro, que canta o que eu canto, que intercede o que eu intercedo. Jesus fica o tempo todo diante do Pai, dizendo: Pai. João 17, versículo 24, Pai, eu desejo que ela me ame, que ela esteja comigo onde eu estou, que ela veja a minha glória, que ela entenda o meu coração, que ela saiba para onde eu estou indo. E isso só me traz, irmãos, para um lugar de olhar para Jesus e dizer quanto carinho. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o majestoso, nós cantamos agora há pouco. Ele é todo poderoso, Ele é belo, Ele é excelente, Ele é de transcendente glória e majestade. Ele é profundo em glória, Ele é profundo em autoridade e poder. Nele, por Ele, para Ele, todas as coisas subsistem. Agradou o próprio Deus colocar e fazer convergir em Cristo toda a grandeza e beleza. E ainda, esse Jesus olha para essa noiva frágil que nós somos. Frágil, vivendo no meio de povo de impuros lábios, no meio de uma nação que não sabe para onde vai, no meio de todas as crises que está acontecendo no mundo inteiro. Jesus olha e continua orando, João 17, 24, e dizendo: Pai, eu a desejo. Oh Pai, eu desejo as afeições dessa noiva. Ela vai caminhar comigo na hora mais escura da terra. Ela vai saber o que arde no meu coração. Ela vai saber o meu desejo. Ela intercederá comigo. Oh Pai, que ela esteja comigo aonde eu estou. João 17, 24. Mas eu quero ler com você. Eu não sei se a gente projeta. Lucas 21, 34 a 36, se você puder abrir sua Bíblia. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra.
As nações começarão a entrar em angústia e perplexidade, com o bramido agitado do mar. Os homens terão medo, desmaiarão de terror, viverão apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Os poderes celestes serão abalados. E Jesus chama a noiva com a qual Ele quer conexão diária com o coração, com a qual Ele quer contar todos os segredos antes que o Jornal Nacional avise. Nós temos esse direito, nós podemos saber melhor, porque o nosso Deus é de eternidade a eternidade, conhece o fim antes do começo. Nós não precisamos ser pegos de surpresa para nada. O Senhor pode nos avisar e o Senhor diz: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam, diga comigo, o reino de Deus está próximo. Uau! Aí ele diz, tenham cuidado. Ou igreja dessa geração, quando as nações começarem a ser abaladas, quando as coisas começarem a perder o controle, quando você sentir que a estabilidade é muito abalável, quando você sentir que tudo que pode ser abalado, seja na sua vida, seja na sua família, seja nas suas economias, seja no seu país, quando você sentir que coisas que eram estáveis começarem a ser abaladas, isso é nada mais, nada menos do que Ageu, capítulo 2, quando o Senhor diz, eu abalarei todas as coisas que podem ser abaladas, para que a inabalável permaneça e todos reconheçam o desejado das nações. Igreja brasileira, a nossa nação está sendo abalada agora mesmo, e eu quero que a gente veja isso da perspectiva de Deus, porque esse abalo no Brasil não é negativo para a igreja. É uma janela de oportunidade para que nós entremos e contendemos pela vontade de Deus estabelecida nessa nação, amém? É uma janela de oportunidade. E Jesus continua nos dizendo, assim também, saibam que o reino está próximo, mas tenham cuidado. Jesus nos alerta, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. E aí ele cita, libertinagem, bebedeira, ansiedades, até para que então, se você não entender, esse dia venha sobre você e você não percebeu, como nos dias de Noé. Jesus diz, cuidado, estejam atentos. Jesus está falando conosco, porque o mundo vai estar em todas as questões pensando que as coisas vão melhorar. Mas a notícia que Jesus nos dá aqui em Mateus 24 é assim, as coisas não vão melhorar. Irmãos, a terra está numa progressão. Tem uma história sendo escrita. A história começou a ser escrita por Deus. Ele cria a raça humana. Ele manda um redentor. Ele traz de volta esse redentor para ficar lá em cima intercedendo pela raça humana. Mas não para sempre. Essa história vai acabar com um grande casamento. Essa história vai acabar com Jesus Cristo voltando ao planeta e nos levando para viver com Ele. Mas isso não acontecerá em momento de alegria. Isso acontecerá, a Bíblia descreve, quando você ouvir falar disso, fique esperto, que o reino de Deus está próximo. Essa história não vai melhorar, a progressão dela é que vai haver um culminar disso aqui, de ansiedades, de guerras, de tremores, de coisas da natureza, e nós vamos reinar com Jesus. Essa é a realidade da terra, mas eles não sabem. Eles não sabem. Os reis da terra, Salmo 2, diz que os sábios dessa geração se juntam para tramar contra o escolhido de Deus para reinar a terra. Uau! Irmãos, no coração de quem governa essa terra hoje, existe um espírito anti o teu Cristo. Salmo 2. Deus fala, eu dou risada. Eu olho para eles, eu dou risada. Porque por um momento, eu vou deixar eles pensarem que eles têm todo o poder. Por um momento. Mas aí Jesus continua falando, mas eu já escolhi o meu rei e ele reinará.
Irmãos, come on, nós não somos um povinho, nós temos um rei. Nós temos um rei. Ele é nosso. Ele foi escolhido por Deus. Ele é teu. Nós somos uma geração de um povo real. Existe realeza dentro de nós. Nós temos poder de governo nessa terra. Não com vara de ferro. Nós temos poder de governo quando nós interagimos com o coração de Deus. E na nossa frágil voz, nós dizemos de volta: o Senhor disse e eu concordo. Uau! Quanta autoridade há na igreja que governa com Jesus Cristo. A igreja que tem entendimento da sua identidade. Ela sabe que ela é noiva amada. Ela sabe que Jesus a ama com o seu tudo. Ela sabe que Jesus não a deixará passar por processo sozinha. Ela é confiante que ela é amada e que ela é amante do Senhor. Ela é confiante que mesmo que as fragilidades da vida às vezes aconteçam e você sente que o teu amor está um pouquinho frágil, nós não podemos esquecer que nós, noiva, ainda estamos em processo. O nosso amor não é rebelde, ele pode ser imaturo. E coisa que é imatura, amadurece. Diga amém. Aleluia. Diga comigo, eu sei quem eu sou. Eu sou amada e o Senhor me ama. Se nós tivermos essa identidade, nesse nível de intimidade com o Senhor Jesus, nós sabemos quem somos e não seremos atingidos por tudo isso que Jesus falou. Então ele diz assim no versículo 36, estejam sempre atentos. Diga comigo, atentos. O Senhor está dizendo para a gente ter atentos. E orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer diante. Perdão, eu não gosto dessa versão. Alguém tem a versão que diz orar e vigiar? Yes, porque eu estou usando a Bíblia em inglês. E eu peguei uma versão brasileira aqui que eu não gosto. E o Senhor disse então no versículo 36. Vamos ler esse versículo junto, se você está com a sua Bíblia. Estejam sempre atentos, orai. Vamos dizer isso junto. Orai e vigiai, para que possam escapar de tudo que está para acontecer. Em pé, diante do Filho do Homem. Tudo isso, irmãos, que Jesus estava falando, ele estava dizendo, ou igreja, ou noiva, ou minha amiga, ou minha companheira. Eu gosto muito de Cantares, capítulo 5, versículo 2 e 3. Eu penso, quando Deus fala com a noiva, e ele fala assim, ele fala 4 coisas, ele fala, minha amiga, minha irmã, minha pomba, minha noiva. Uau! Olha o que Deus pensa de mim. Ele me chama de amiga porque nós temos relacionamento, nós rimos juntos, nós somos íntimos. Ele me chama de irmã porque ele conhece a minha fragilidade humana porque ele já foi homem. Então ele não se decepciona quando eu fico fraca. Ele sabe que eu sou frágil. Ele sabe. Então minha irmã. Daí ele chama minha pomba, aquela que por mais lutas que passem, ela sabe quem ela é. E o olhar dela é direto para o amado. Ela não troca, ela não barganha, ela é pomba, ela é pura. Pombos diz que só olham assim, pombos não veem lateral. E o Senhor nos chama disso, Ele nos chama de visão única. Ele sabe que o nosso desejo e paixão é ser focada. E daí Ele chama a gente de quê? Minha noiva. Uou, gente, com uma identidade dessas, sabendo que isso é isso que Ele pensa sobre mim, quanto de autoridade para governar em oração e adoração, então, essa igreja tem na terra. Pensa comigo, nós podemos mudar e Deus usará a igreja de... Irmãos, isso é bíblico. Deus usará a sua igreja para fazer as coisas acontecer, para governar a terra na geração que Jesus vai voltar. Ele vai usar a igreja para mudar a circunstância de governos, porque nós podemos mudar pelo poder da oração. Nós podemos mover céus e mover terra pelo poder da oração. Amém? Esse é você. A sua voz é única e o Senhor ouve a sua voz lá do céu.
abalo das nações. O Senhor falou que vai ser abalado. Bem hoje, irmãos, há uma intensidade nas coisas que estão acontecendo na terra. Há uma grande intensidade. E eu falo como intercessor que é informado. Informado das coisas daqui. A gente fala em inglês turmoil, tem algo na terra acontecendo em vários âmbitos. Nós não estamos vivendo numa calmaria. Nós não estamos vivendo numa época que a gente já viveu isso, não. Tem coisas acontecendo em todos os âmbitos. Jesus está falando de um abalo maior ainda. Jesus está falando de um abalo que virá em uma geração maior do que houve em qualquer outra geração. E Jesus deseja que eu e você saibamos responder à crise de forma correta. Tudo bem, as pessoas lá de fora responderem errado. Tudo bem, elas têm olhos do entendimento fechado, mas não a gente. Na minha intimidade com o Senhor, a minha jornada é bem grande. Um dia eu teria prazer de compartilhar com vocês. Eu só comecei, eu estou tocando, mas tem sido anos de tentar entender o coração de Deus. E uma das coisas que como amiga, intercessora, amada, sabendo que eu ocupo o lugar no pensamento dEle. Ele pensa em mim, Ele sabe, Ele conhece o meu nome. Ele me escolheu antes da fundação dos séculos. Eu sou conhecida no céu. A minha voz não é estranha aos ouvidos de Jesus. E eu sempre digo para Ele, Jesus, se é isso que eu sou, se é isso que você diz que eu sou, não me deixe ser pega de surpresa com as coisas que você está para fazer na terra. Me conta. Me conta, gera dor em mim, para que eu possa interceder com você. Porque se você não me contar, se não gerar dor nas minhas entranhas, eu vou ficar como nos dias de Noé. A crise acontecendo e eu achando que eu posso continuar fazendo planos para os próximos 1000 anos. E eu tenho sentido gradativamente o Senhor me dando mais e mais insights para dentro das coisas do coração dEle. É frágil, é pequenininho, mas é tão bom, é tão belo, é tão excelente conhecer o coração do Senhor. E eu queria, para a gente fechar daqui a pouco, que nós considerássemos algumas crises que estão acontecendo na terra agora mesmo. E eu quero compartilhar, eu vou ler para a gente ser rápida. 2015 foi um ano de coisas negativas acontecendo, especialmente na América. No ano de 2015, pela primeira vez na história da América, o pecado foi legalizado. Pela primeira vez na história do país, que todos nós olhávamos como referência, o país que canta Deus o tempo inteiro, legalizaram o pecado. Fizeram uma lei contra o que o Senhor diz para nós de uma vida de pureza e santidade. Macularam a instituição mais pura, mais santa, que se compara ao retorno de Jesus, que se compara com a vida que eu e você vamos viver com Ele por toda a eternidade, que é a união do casamento. Eles fizeram isso maculado. E agora tem mais uma lei. Eu sei que eu não posso ficar nesse ponto, mas eu quero provocar você. Nós não podemos passar desapercebido. O Senhor olha para a terra e fala, onde estão meus amigos que vigiam comigo? Colocaram mais uma lei paralela a essa lei. Eu não posso precisar se ela já está em voga. Eu sei que ela já foi aprovada, não sei se ela já começou. Uma lei que vai calar os cristãos. Vai calar os cristãos. Porque se eu e a minha família nos posicionarmos contra, ou se falarmos alguma coisa, ou se dermos qualquer indício local de que nós somos contra casamento gay, ou tem uma linha de telefone, e você pode ser até preso por radicalismo. Não só o pecado institucionalizado, a boca dos santos começando a ser calada. Não se pode falar muito. O poder dos terroristas islâmicos, do Estado Islâmico. Lá nos Estados Unidos a gente chama de ISIS. Provocando, matando, fazendo atrocidades e principalmente, do meu ponto de vista, provocando Israel.
Israel, a menina dos olhos de Deus, imperfeita mas é a menina dos olhos de Deus, provocando, odiando os judeus, querendo tomar e roubar o território, fazendo todas as coisas para provocar Israel. E eu e você sabemos que Israel não pode ser consumido. Sem Israel não tem Jesus Cristo, sem Israel não tem o Messias. Nós temos que orar e concordar com o Senhor que Israel permanece, que Israel será uma nação fortificada. E esse movimento, além de fazer atrocidades em todos os lugares, por isso eles se estendem para provocar Israel. A crise na economia, Europa, eu morei lá, a crise começou por 2008, é outra realidade aquilo hoje. China, América, nós tivemos alguém do alto escalão do governo americano outro dia, dobrando seus joelhos na nossa casa de oração e dizendo: nós não temos saída para os Estados Unidos. Não há o que possa ser feito. Só intervenção do Senhor. Uau! A terra não está normal. Nós estamos sob tensão. Comentaristas anunciam, tabloides anunciam, de fontes certas, de que aquele último ataque do governo islâmico, do Estado Islâmico, o ISIS, em Paris, provocou mais do que aparenta. Várias pessoas estão se mobilizando por causa disso. E eles comentam que isso pode provocar uma terceira guerra mundial. A Terra não está parada. Tudo o que está acontecendo com essas crises. Síria, 5 milhões de pessoas fora da nação. 5 milhões de crianças lindas como os nossos filhos. De homens e mulheres, sem terra, sem lar, sem teto, invadindo a Europa. Vai ser uma overpopulação. Dentro deles vão costumes, vão terroristas, vão islamistas, islamismo, invadindo as nações, entrando. A terra não está na sua melhor condição. E há uma intensidade agora mesmo em todas essas coisas. Irmãos, você sabia que o aborto continua a matar 43,8 milhões de crianças por ano? A cada 2 segundos uma criança é abortada. Quem vai reivindicar o sangue que está sendo derramado no chão? A ira do Senhor está começando a ser provocada. O pecado tem ido ao limite, tem ido além dos limites. Há de haver uma intervenção do Senhor. E coisas que nós já sabemos, o rompimento da família, a rápida aceitação universal dessa agenda gay, todas as pressões, a sexualização das nossas crianças, o que as escolas têm ensinado, enquanto nós estamos no trabalho. A escola tem tomado conta de uma parte do cérebro, do entendimento, do conhecimento dos nossos filhos. E como eu citei, Salmo 2, as escolas não optam pelo teu Jesus. Elas ensinam outros princípios. Nós temos uma guerra que nós não podemos evitar. Seu filho vai para a escola, está cada vez mais sério isso. Dando formato, e formato à escuridão. Uma crise maior ainda. Muitas igrejas, irmãos, em toda a terra. Vocês precisavam ter um estágio vivendo na Europa, ou um estágio vivendo na América. Irmãos, é dolorido. Para nós que somos pessoas, povo de entendimento, é dolorido. Muitas igrejas com uma onda de confusão sistemática, seduzindo jovens a espíritos de engano, onde Jesus Cristo e a sua palavra não é realmente a centralidade. Mas muitos. Essa crise teológica que roda pela terra e que está deixando muita gente confusa de tanta coisa, quer dizer, a própria igreja de Cristo também está sendo bombardeada e enfraquecida. Mas por outro lado, ouça bem,
Jesus disse que quando isso começasse a acontecer, aconteceria na terra o maior avivamento. Aleluia! O maior avivamento. E avivamento, antes que aconteça lá, trazendo os perdidos, acontece aqui na nossa casa, no nosso coração. Nosso coração é avivado. Nós, não, como Jesus falou, cuidado, para que o teu coração não fique pesado e ansioso quando essas coisas começarem a acontecer. Porque o nosso coração não ficará pesado e ansioso. O nosso coração será avivado para entrar com Jesus Cristo nesse estágio de avivamento que está cercando a terra. Amém? Irmãos, desafio do meu coração, que eu entendo ser parte das dores do coração de Deus, é tempo, é hora de uma voz fiel, de adoradores, intercessores, amantes de Jesus Cristo, se levantar, tomar posse da sua identidade de noiva amada, que sabe quem é, que não tem medo de se perder no meio de outras ideias ou outras opiniões. Está na hora dessa voz levantar, no meio de toda essa confusão e começar a falar o que Deus fala. Não vamos murmurar, não vamos repetir o que o Jornal Nacional fala. Nós estamos à frente, nós vemos com o olho aberto, nós podemos repetir sobre todas as circunstâncias, 24 horas por dia, na sua oração, ou enquanto você dirige o carro, ou enquanto você só dá aquela oração de suspiro, que é aquela assim, eu acho que muita gente faz, eu faço demais, aquela assim, te amo. Você faz essa oração? Sabe quando você está cansado, que você faz... volta Jesus, aquele clamor do teu coração e do teu espírito que está clamando. A Bíblia diz que a criação clama com gemidos inexprimíveis pela revelação da beleza que há de vir. O nosso coração também clama. Está na hora da igreja do Senhor desenhar uma linha na areia e dizer: eu sou isso, é isso que Ele diz, é isso que eu declaro, é isso que eu proclamo e é isso que eu vou orar e interceder. Um povo de determinação, um povo de resolução, um povo que, como Jesus disse, não fica apavorado, porque esse povo vê. Esse povo antecede, esse povo é noiva. Quando ele vê alguma coisa acontecendo, ele fala: eu estive com o meu amado essa manhã, 1 hora, meditando na sua palavra, falando para ele, ouvindo do coração dele, e ele não me disse nada disso. Eu me levanto contra isso em nome de Jesus, sabe esse entendimento que não nos fará concordar e ficarmos calados, como que com medo diante de qualquer situação? Jesus disse, eu vou concluir com isso: vigiai. Jesus disse, vigiai. Crescer no entendimento de saber que Deus está fazendo algo e nós interpretaremos o que Ele está fazendo de alguma forma, como amigos. Vigiai. Vigia significa aquele que fica atento. Aquele que fica prestando atenção, ele sabe quem ele é, ele sabe para onde vai, ele sabe aonde essa história vai terminar, ele não está com medo e ele começa a olhar. Uou, a progressão que ele disse que aconteceria está acontecendo. Uou, as coisas estão culminando para um lugar que eu sei qual é. Vigiai, o Senhor nos adverte. Eu comecei dizendo que Deus está no ofício de exaltar o Filho dele para a sua noiva. Porque nós somos os primeiros a necessitar de fascinação. Porque se nós não olharmos para o nosso Jesus assim, como que desfalecendo de amor, o mundo que não o deseja jamais olhará. Jamais olhará. Nós somos o único povo na face da terra que podemos ajudar Jesus Cristo a ser colocado alto e elevado nesse processo. No próximo ele virá como rei, reinando com a espada na mão, espada de justiça, com um cinto de retidão no seu cavalo, e julgará todas as nações. Mas no próximo estágio, esse estágio, a única representação da beleza, grandeza e autoridade de Jesus Cristo está na mão da igreja, na mão da noiva, que conhece o seu Deus, que proclama a verdade sobre Ele. Vigiai. Vigiai. Nosso coração necessita
de estar em conexão com o coração de Deus e vigiar. Sim, é bíblico. Você pode ver na vida dos profetas, na vida dos apóstolos. Ele nos dará detalhes. Ele mostrará, irmãos, não tem nada mais gostoso do que ter um sonho profético. Ou do que ler a Bíblia e as letras da Bíblia ressaltarem e você ganhar entendimento de uma situação. Sim, o Senhor nos dará graça para interpretar as Escrituras. Mas nós precisamos gastar tempo com ela. Precisamos parar, olhar o que a Bíblia diz um pouco, o que a Bíblia diz sobre o Brasil. Deus está levantando um povo que vigia, um povo que conhece o seu Deus, Daniel 11:32. Um povo que conhece o seu Deus e que instruirá a muitos. Um povo de entendimento, um povo de sabedoria, um povo que conhece por experimentar. Mais do que nunca, nós precisamos encher a nossa agenda com horas de ficar a sós com Jesus Cristo. Orai. Oramos especialmente por fortalecimento e entendimento para crescer no nosso amor, na nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus. Orar e interceder pelas questões da terra. Nós fomos criados para interagir profundamente com o coração de Deus. E nós não seremos plenos nunca, se nós não nos posicionarmos. A intercessão e a oração é a forma que Deus ordenou para que eu e você tivéssemos poder de governo, poder de autoridade. Então Jesus nos disse, ora e vigia. Nós somos chamados para essa oração e vida em Deus, baseada em intimidade, não por medo da crise, mas porque nós conhecemos os intentos do coração de Deus. Amém? O Espírito está dizendo à igreja, eu preciso revelar a sua identidade de minha noiva, amada, mesmo que ainda em processo, para que você atue a partir de um lugar de autoridade em amor. Sabendo que eu vou back você up, eu vou sustentar você o tempo todo. O Senhor está fazendo isso, irmãos, por toda a terra. O Senhor está começando aqui na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. O Senhor está começando a trazer o nosso coração um pouco mais sensível para as coisas que estão acontecendo fora do nosso círculo. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo em toda a terra. Agora eu tenho uma palavra para você, Brasil. Brasil, os olhos do Senhor estão sobre você. O mundo que entende, os grandes profetas, os grandes líderes de missões, nas nossas reuniões, eles dizem, Brasil, o Senhor está ressaltando a nossa nação de alguma forma. Várias fontes dizendo a mesma coisa, que o Senhor está de olho que o próximo estágio, o Brasil é o candidato número 1 para ocupar o lugar que a América ocupou até agora. Amém? Nós cremos isso, igreja. Crise, Brasil. Nós estamos passando por uma crise, Israel também passou. Tinha um gigante na frente dele, ameaçado. Mas também tinha um Davi no meio deles. Um homem que conhecia o coração de Deus, que não se intimidava por gigantes. Brasil, tem gigante na nossa frente, mas tem uma geração de homens e mulheres segundo o coração de Deus aqui. Aleluia! 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 Brasil, tem mais uma coisa que eu preciso dizer para vocês. É profética. É profética. Mas eu sinto que a nossa nação, eu sou brasileira, muitos anos fora daqui, mas não tem lugar de um povo que ame melhor, que ame mais, de um povo puro.
de um povo de afeições à flor da pele. Por isso Satanás usa para a glória dele, com sensualidade, mas nós já estamos restaurando isso de volta. A igreja brasileira é uma igreja cheia, quer dizer, o povo brasileiro é um povo cheio de afeição. E o Senhor tem nos revelado que no próximo estágio, quem liderará um movimento de adoração e oração na terra será a igreja brasileira. Amém? Amém? Diga isso, amém. Eu declaro em nome de Jesus. O maior quadro de problema que está na nossa nação não é a crise do governo, é a falta de Jesus Cristo em todas as áreas. São as crises morais. Não vamos focar. Satanás sempre coloca uma coisa para nos distrair. A maior crise não é a nossa presidenta. A maior crise é muito mais profunda, é muito maior. E nós precisamos ter espírito de entendimento e não se intimidar. Qual é o maior quadro nessa nação, nessa crise? Irmãos, eu diria que nada mais, nada menos, é uma oportunidade. Nós estamos vivendo, e a outra palavra profética que nós recebemos foi que, ainda por 3 anos, provavelmente, o Brasil estará numa crise. Mas que por 3 anos, essa crise vai forjar a igreja para se levantar na autoridade de noiva e governar. Oh, aleluia! E eu creio nisso. Essa crise que nós estamos vivendo nessa nação, irmãos, não é negativa. Ela produzirá frutos, porque Deus usa abalos para também abalar o que é bom, para nos despertar. Essa crise é uma janela de oportunidade para nós voltarmos e olharmos. Vou vigiar e vou orar. O que porventura Deus está dizendo? Não podemos desperdiçar. Eu vou terminar com isso. O Senhor diz em Isaías 30, versículo 18. Isso tem me consumido por anos, esse versículo. O Senhor diz assim para você, igreja brasileira. Eu, o teu Deus, espero para ser gracioso ao som da sua voz. Serei gracioso ao teu choro. Ouvirei o teu clamor e responderei a tua oração. Isaías 30, 18 a 19. O Senhor está esperando a nossa frágil voz levantar e dizer: Senhor, tu reinas na nossa nação.